Gênesis capítulo 24, do verso 52 ao 67. Diz assim a palavra de Deus: Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És a nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e o partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Oremos. Querido Deus, quão bom é estarmos na tua casa, para louvarmos ao teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade e a certeza que nós temos de que os nossos pecados também foram perdoados. E agora nos voltamos para a tua palavra, suplicando para que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Tenha misericórdia, Deus, de todos nós. Usa-me nesta noite, Deus, que possamos aprender mais de ti, que possamos ter um coração ainda mais entregue e consagrado ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma das características da paternidade em praticamente todas as culturas no mundo é a figura daquele que tem a responsabilidade de suprir, de governar e de dar direção e segurança para a sua família. Quão bom foi nas nossas vidas as figuras dos nossos pais. Sem dúvida nenhuma, a maioria de nós aqui só temos que agradecer, se não todos, agradecer, porque sabemos que foram homens que trabalharam, foram homens que deram o duro, foram homens que se dedicaram, e sem dúvida alguma, uma das grandes motivações para tanto esforço e tanto trabalho foi a nossa própria criação. Por isso nós louvamos a Deus pela vida dos pais. E nós estamos diante de um pai, Pai Abraão, conhecido Pai Abraão, que também tinha uma responsabilidade, a responsabilidade de criar um filho chamado Isaque. E nós também temos responsabilidade, aqueles que são pais aqui, de criarmos os nossos filhos. Mas muito mais do que suprir as necessidades de Isaque, muito mais do que simplesmente fazer com que Isaque trilhasse por um caminho correto. Abraão entendeu claramente que Deus tinha uma missão específica para a vida dele, e que Deus tinha um projeto não só para ele, mas também para a sua descendência. E é curioso, porque quando nós transcendemos essa verdade para os dias atuais, nós não podemos pensar diferente. Deus também, quando nos concede filhos, Ele não concede filhos apenas para nós os educarmos, para nós os criarmos, para que eles consigam fazer um bom curso, ter uma vida financeira bem-sucedida, mas nós não podemos perder a visão de que Deus também nos deu os nossos filhos para que eles entrassem num projeto que Deus tem de expansão do seu reino, de propagação do seu evangelho, e é nessa perspectiva que Abraão
cria Isaac, e é nessa perspectiva que nós também devemos criar os nossos filhos. Por isso, Sara faleceu. No domingo passado foi esse o tema trabalhado aqui, a morte de Sara, e sem dúvida nenhuma, uma morte que tem uma importância para um filho, para um marido, mas uma morte também que tem uma importância para todos aqueles que vão descender dessa família. Sara foi uma figura central em todo o processo de Deus separar um homem para que desse homem saísse uma grande nação, e eu confesso, é com muita emoção que nós acompanhamos aí já em alguns domingos a história e a saga dessa mulher, que agora partiu, está com Deus, foi morar com o seu Senhor, mas Abraão ficou. E depois de falarmos do luto, do sofrimento de Sara, vem a figura do pai, vem a figura do homem, que olha para o filho e diz: nós temos uma jornada, nós temos ainda uma caminhada pela frente. Vem o homem já velhinho, já idoso, mas sabendo que existem atividades, deveres a cumprir na criação do seu filho. Por isso ele chama o principal dos servos dele, ele chama aquele que governava todas as suas coisas, e diz para esse homem: olha, você vai ter que fazer um juramento para mim aqui agora, porque nós precisamos providenciar uma esposa para Isaac, que era comum naquela época, os pais providenciarem os noivos para os filhos. E ele disse: olha, não pode ser uma cananeia, porque o povo cananeu é um povo amaldiçoado, é um povo que não anda segundo os padrões de Deus. Nós precisamos de uma mulher, de alguém que seja da mesma descendência que Isaac. Então ele diz: você, meu servo, vai até lá, a minha nação, ao meu país, e traga dali uma mulher para casar com meu filho Isaac. Esse era o projeto de Deus. Deus havia dito para Abraão que faria dele uma grande nação. É impressionante, porque Deus deu um filho chamado Isaac para Abraão, e é a partir desse filho que o projeto vai se concretizar, e por isso ele tem esse momento com o seu servo, onde o seu servo jura pelo Senhor dos céus e da terra, que vai cumprir o propósito qual Abraão está pedindo, de ir até a Mesopotâmia, para dali trazer da cidade de Naor, versículo 10 desse capítulo nos mostra isso, aquela que vai contrair matrimônio com seu filho. Por isso nós estamos diante de um dos textos que narra com muitos detalhes o quanto Deus é cuidadoso com o seu povo, e é esse tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. Dr. Russell Shedd vai dizer que esse capítulo é um dos mais belos na narrativa da providência de Deus. Por isso eu quero propor o seguinte tema: como reagir diante da providência de Deus. Como reagir diante da providência de Deus. O nosso Deus, e esse termo providência é teológico, é um termo que nos ensina a respeito do cuidado paterno do Senhor. Deus cuida de nós e precisamos acreditar nisso. Ou você crê ou você não crê, ou você aposta todas as suas fichas nessa verdade, ou você vai ter uma vida de insegurança. Mas esse texto nos ensina como devemos reagir diante de um Deus que controla todas as coisas, e de um Deus que está preocupado sim com o nosso bem-estar, mas muito mais do que isso, um Deus também que tem certeza de que quando nós fomos inseridos no seu povo, foi para cumprir um projeto que ele tem para a nossa vida, mas também para a expansão do seu reino. E como devemos reagir a esse Deus da providência? Primeiro, tendo um coração adorador. A figura principal de todo esse capítulo é o servo. Os comentaristas concordam com essa dedução. O servo, que provavelmente é Eliezer de Damasco, capítulo 15, versículo 2, vai falar a respeito desse servo que Abraão tinha. Era o servo que ele mais confiava, e nós percebemos que aqui está um homem que não simplesmente cumpre uma ordem do seu Senhor, mas um homem também que entende que a ordem de Abraão de buscar uma esposa para Isaac vai muito além de um pedido, mas vai em direção também a um cumprimento de uma promessa que Deus havia feito, que a partir de Abraão haveria uma descendência que encheria toda a terra. E esse homem é um homem que reconhece também Deus como seu Senhor. Ele sabe que Yahvé é o Deus não só de Abraão, mas ele também se prostrou a Deus e o reconheceu como aquele que é Deus da sua vida. Ele chega fora da cidade, chega num poço onde as mulheres buscavam água, né? Uma vez que ele jurou para Abraão que iria buscar a esposa para Isaac, ele sai então em direção à cidade de Naor. E quando ele chega num poço, eu fico imaginando essa cena, porque ele tem que escolher uma mulher. E como você vai escolher alguém
para ser a mãe de uma descendência que Deus havia prometido, qual critério esse homem ia usar? Moisés só disse que era para ser uma menina, uma moça do povo dele. Mas que moça é essa? Quais os traços? Não tem nem algum dado que pode facilitar no processo. E eu imagino que esse homem, ele durante a viagem, tenta construir alguma rota para identificar essa pessoa, e quando ele chega nesse poço, ele diz: olha, essa mulher, eu vou precisar do auxílio de Deus. E Abraão já havia dito que o anjo do Senhor ia ajudar o servo nesse processo, e ele então ora a Deus. Esse homem busca o Senhor para que Deus o socorra diante de tamanha missão. Meus queridos, as missões que são colocadas diante de nós precisamos do socorro de Deus para executá-las. E esse homem faz isso. Ele sabe que sozinho ele não vai conseguir. Ele sabe que ele não tem nenhuma ficha com detalhes a respeito dessa moça. Então ele chega próximo a esse poço onde as mulheres buscavam água e roga a Deus. E a oração que ele faz é mais ou menos assim: Deus, que essa moça que virá buscar água aqui e que for para ser a esposa de Isaque, que ela me ofereça água. Ok? E ele diz mais: e que ela seja uma mulher também que ofereça água para os meus camelos. Eu coloco esses dois critérios, e a mulher que fizer isso, e não era natural uma mulher se voltar para conversar com um homem naquele contexto, isso agredia a cultura da época, mas aquele homem então coloca essa prova, e uma vez que alguma daquelas mulheres que buscavam água ali fizesse isso, ele ia entender que essa era aquela que Deus havia separado para ser a esposa de Isaque. E nós temos aí do versículo 16 ao versículo 20, o texto nos revelando que surgiu uma linda jovem. O texto dá mais detalhes, diz que além de linda era uma virgem, que desceu à fonte, ofereceu água ao servo de Abraão, ofereceu água aos camelos, e naquele exato momento o homem reconhece, versículo 21, que aquela mulher era a que Deus havia separado para casar com Isaque. E o texto diz então que ele presenteia ela com joias e faz uma pergunta: você é filha de quem? E ela então revela no versículo 24 que é filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. Ou seja, essa mulher pertence à família de Abraão. Essa mulher pertence ao único critério que Abraão tinha colocado, que fosse alguém da parentela dele. Ela diz que tem alimento na casa dela, não só para aquele homem e hospedagem para ele, mas tem também alimento para os animais. E ela então convida o servo de Abraão para ir para sua casa e levar os animais para que eles possam descansar durante a noite. E o texto vai nos ensinar no versículo 26, 27 e 52, que é o primeiro versículo que nós lemos, que aquele homem tem uma reação diante dessa situação maravilhosa. Aquele homem se prostra diante de Deus e o adora, porque ele vê o Senhor suprindo a necessidade que estava diante dele. Meus amados, Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem nos alimentado. Deus tem direcionado a nossa vida. Deus tem nos guiado. Deus tem tomado pela nossa mão e apontado o caminho para cada um de nós. E o que Deus requer de nós, à medida que Ele cuida do seu povo, à medida que Ele sustenta, à medida que Ele nos dá a direção, à medida que Ele abençoa os pais para que os pais cuidem das suas famílias, a reação natural que nós devemos ter diante dos milagres de Deus, diante do suprimento de Deus, é nos curvarmos em adoração por reconhecermos que Ele é aquele que cuida da nossa vida, que direciona os nossos passos e que nos sustenta, nos guarda, nos protege, porque Ele estabelece os seus planos e somos os seus filhos que foram separados para cumprir também os seus desígnios aqui na terra. Deus quer nos usar. Aliás, digo até mais, Deus nos separou para sermos usados por Ele. E Deus tem projeto para a sua vida. Você, assim como os personagens bíblicos, também foi chamado para cumprir uma missão.
E meus amados, hoje pela manhã, falando sobre o livro de Corinto, reverendo Leonardo abordou a questão dos dons e dos talentos. Deus não só nos chama e nos capacita para cumprirmos a obra dele, como ele distribui dons entre o povo para que nós exerçamos os nossos dons a serviço do rei. E foi falado hoje pela manhã que se você tem um dom, esse dom não é para ficar guardado, é para ser usado. Porque assim como Abraão tinha uma missão para cumprir, Isaac também tinha, eu tenho e você tem. E nós precisamos exercer os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus. E precisamos também criar os nossos filhos com essa mentalidade. Meus amados, nós precisamos entender que Deus tem um papel para nós, mas Deus também tem um papel para as nossas gerações seguintes, e somos instrumentos de Deus para abençoarmos as próximas gerações, assim como está acontecendo no texto. Esse servo vai até ali, ele identifica Rebeca, ele percebe que Deus foi quem apontou Rebeca para que ele levasse até o seu senhor Isaac, para que a partir dali o processo de Deus abençoar, de Deus separar um povo, para que desse povo viesse o Messias, seria executado. E assim também Deus continua nos usando, Deus continua falando ao nosso coração, Deus continua apontando o caminho para nós, Deus continua nos dando segurança, e nós precisamos, assim como esse servo, descansar na soberania de Deus, confiar em Deus, entregar a nossa vida a Deus em oração, e ter a certeza, a plena convicção de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, e quando Deus vai suprindo as nossas necessidades, nós não devemos ter outra reação, senão cairmos ajoelhados e adorarmos a Deus, porque Ele cuida de nós. É isso que esse texto nos ensina. Aquele servo dá crédito a Deus. Ele está envolvido pelo cuidado paternal. Ele sabe que Deus é um pai bondoso que cuida dele. Não tenha dúvidas a esse respeito. O nosso Deus é um pai bondoso. O nosso Deus é um pai amoroso. O nosso Deus, ele revela o quanto ele se importa com seus filhos, ao abrir mão do seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para que assim nós pudéssemos ser resgatados e conduzidos à casa do Pai. Eu não sei como foi a relação com seu pai natural, ou como é a relação com seu pai natural. Talvez foi uma relação desgastante, foi uma relação difícil, talvez foi uma relação tranquila, amorosa, mas eu quero dizer para você, nosso Deus é o Pai perfeito, o nosso Deus é o Pai cuidador. O nosso Deus é o Pai que nunca nos abandona. O nosso Deus nos ama. E se você sempre quando você quiser entender o quanto Deus te ama, você precisa ler a narrativa da compaixão, da paixão de Cristo, da morte dele na cruz e do quanto ele te ama ao fazer tudo isso. Porque quando Deus quer revelar amor, Deus não escolhe um coração como nós. Quando Deus quer revelar amor, Deus escolhe uma cruz. E ali ele mostra o quanto você tem valor para ele, e o quanto ele se importa com a sua vida, e o quanto a sua vida é um projeto que está nas mãos dele, e o quanto ele quer cuidar de você. Confie no Senhor. Saia daqui hoje à noite tranquilo. Saia daqui hoje à noite com o seu coração descansado. Deus cuida meticulosamente da sua vida, e você só tem que ter uma reação diante disso: adorá-lo. E é isso que esse servo faz. Cada detalhe revela as digitais de Deus na história. E assim como essa história tem várias digitais de Deus, é totalmente controlada pela soberania de Deus, as nossas vidas também. O nosso Deus não mudou. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Deus não tem preferência por filhos. Assim como Ele cuidou de todo o povo no passado, Ele vai cuidar de nós também hoje. Pastor, mas as coisas mudaram, o mundo está tão mais complicado. Meus amados, o mundo começou complicado. O mundo começou com um irmão matando o outro, 25% da humanidade. A partir daí, sempre foi complicado. E Deus sempre cuidou do seu povo. Deus vai cuidar de você no século 21. Amém? O século 21 não está fora do controle de Deus. Não está fora. Apegue-se ao Senhor. Torne-se um adorador que reconhece que Deus cuida da sua vida, e você vai ver milagres acontecendo, assim como aconteceu na vida desse servo, quando Rebeca apontou, deu água para ele, deu água para os seus camelos, o convidou para ir para sua casa, para poder passar a noite ali e descansar. Hope, que é um comentarista,
ele vai dizer que esse homem é o calmo herói da história. Esse homem, pelo menos aqui no texto, nós não conseguimos identificá-lo, porque Abraão é o pai da fé, Isaque é o filho de Abraão. Mas quem é esse servo? Esse servo pode ser Eliezer, mas pode não ser. Nós não precisamos ter o nosso nome registrado na história. Nós precisamos apenas fazer parte do time dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Ninguém precisa lembrar de nós daqui 100 anos. Apenas Deus precisa ter na memória eterna dele os registros da nossa adoração. É isso que vale para toda a eternidade. Esse homem deixou registrado no coração de Deus de que ele era um adorador. Não sabemos quem foi ele, ao certo, mas ele foi um calmo herói da história, que confiou na providência de Deus e reagiu a essa providência com adoração. Mas o texto nos traz também um dado interessante. Alguns na história reagem diante da providência de Deus com um coração vacilante. E quem são eles? Labão, o irmão de Rebeca, e a mãe de Rebeca. O Labão, quando o homem se aproxima, olha que interessante o detalhe da história. Vamos lá no verso 30 e 31 para vermos a reação de Labão, uma vez que o homem saiu do poço, está caminhando com a sua, o servo, né, está caminhando com Rebeca para a casa dela, o irmão vem recebê-los. Olha o versículo 30. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte, e lhes disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Parece um homem cortês, hospitaleiro, mas o texto nos faz questão de frisar de que primeiro ele olha o quê? As joias que a irmã ganhou. Esse homem é gente boa, vou cuidar desse rapaz. É muito interessante isso no texto. Eu vou sair no lucro com essa hospedagem. E ele então convida o homem para entrar e cuida dele. Fala: tem lugar aqui, tem pasto suficiente para os seus camelos, temos água, fique à vontade. Abriu mão provavelmente do quarto dele, né, para que aquele servo dormisse. E a Rebeca conta a história de como tudo tinha acontecido. Muito cuidado, irmãos, porque nós podemos perder o foco, podemos perder o alvo, podemos nos perder nas questões periféricas da nossa vida. E às vezes nós estamos olhando para aquilo que não deveríamos estar olhando, ou focando em valores que não deveriam ser o centro do nosso coração. E para mim é essa a advertência, porque às vezes Deus tem nos abençoado, cuidado das nossas vidas. Às vezes Deus tem nos presenteado com bênçãos, e até bênçãos materiais, pulseiras e etc. Mas nós trazemos a glória de tudo isso para nós. E nós achamos que a relação com Deus é uma relação interessante, é uma relação que pode trazer algum proveito, mas algum proveito não que gera adoração para Ele, mas algum proveito para nós. Muito cuidado com esse vacilo do coração. Diante da providência, diante do cuidado de Deus, nós podemos perder o foco, nós podemos perder o alvo. E Labão aqui perdeu completamente o alvo. Colocam a comida para o homem, diz para ele ficar à vontade. Ele diz que é servo de Abraão, né, aquele homem, e narra toda a saga da família do seu senhor, como foi a história de Sara, como foi o nascimento de Isaque, todo aquele processo doloroso. Ele conta isso detalhadamente para a família. O servo fala também sobre o juramento que fez ao seu senhor, que deveria levar a esposa para Isaque. Labão e Betuel, Labão o irmão, Betuel o pai de Rebeca, entendem isso como sendo a vontade de Deus, e diz para aquele servo tomar Rebeca e levá-la. Nós entendemos que essa é a vontade de Deus, pode levar Rebeca. Irmãos, esses homens não deviam ter olhado para os anéis, para as pulseiras de ouro, porque agora, em todo o processo, a gente fica com o pé atrás. Por que eles estão tratando tão bem esse servo? A gente vai entender daqui um pouco. Agora, ele quer saber se Rebeca irá com ele ou não.
Os versos 55 a 57, nós temos a mãe e o irmão de Rebeca concordando com o projeto. Eles dizem, não, você pode sim levar Rebeca. O servo os presenteia com joias. Olha o objetivo sendo alcançado. O Alck, um comentarista, diz que esse era provavelmente o preço da noiva. A mãe e o irmão propõem então depois. O servo vai lá, presenteia a mãe, presenteia o irmão, eles ficam felizes, dizem, não, agora você pode levar, mas agora eles querem mudar o plano. E eles viram para aquele servo e dizem, olha, nós já fomos presenteados mesmo, fica aí mais 10 dias, fique mais um tempo entre nós, vamos mudar os planos, vamos mudar o acordo. E aquele homem diz, eu não posso ser impedido porque eu tenho uma missão para ser cumprida, e eu preciso cumprir a missão que o meu Senhor me deu. Meus amados, muito cuidado, porque às vezes quando vacilamos o nosso coração, nós podemos perder a missão de vista. Deus tem te abençoado, Deus tem derramado cuidado e direção sobre a sua casa, mas não se apegue às bênçãos, não se apegue às coisas. Muita atenção para nós não fazermos das bênçãos de Deus os deuses da nossa vida. Muito cuidado para nós não fazermos daquilo que Deus tem nos agraciado a razão da nossa existência, porque isso constitui-se como idolatria. Nós precisamos nos concentrar em Deus, nós precisamos buscar a glória de Deus, nós precisamos entender que Deus deu uma missão para nós, para você individualmente, e para a igreja da Gávea, e para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós temos uma missão clara e muito bem definida, e nós temos que cumpri-la. Cuidado para você não se perder no processo, porque tanto a mãe de Rebeca como o irmão estão fazendo um convite para esse homem sedutor, e esse homem poderia ter desviado do projeto central, que era trazer dali aquela que seria a mãe de uma grande nação também, Rebeca. Mas aquele homem está com seu coração centrado em Deus, e ele não vacila, como vacilaram os corações da família de Rebeca. E aí então, tanto o irmão quanto a mãe dizem, fica mais um tempo, e ele, não, mas eu preciso voltar. E eles então dizem para aquele servo de Abraão, vamos chamar então Rebeca, e vamos ver qual é a vontade dela. Mas não foi esse o combinado. Já havia sido combinado que Rebeca iria, e eles então tentam complicar todo o processo. Quando nós saímos do foco, do objetivo central, que é honrar ao nome do nosso Deus, glorificá-lo, adorá-lo com a nossa vida, cumprir as ordens que Ele estabelece, nós corremos o risco de nos perdermos na nossa história e na trajetória. O servo então diz que tudo tem dado certo até ali, e ele não podia complicar aquela história nos 45 minutos do segundo tempo. Por isso, eles jogam a questão para Rebeca resolver. Um coração vacilante, ele vai atrapalhar todo o processo de progresso do reino de Deus aqui na terra. Por isso, como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos às ordens de Deus e cumpri-las meticulosamente, porque certamente seremos abençoados quando agirmos assim. E aí nós temos uma terceira reação à providência divina, um coração obediente. Vimos o coração adorador do servo, vimos os corações vacilantes da família de Rebeca, mas agora nós estamos diante de um coração obediente. O versículo de número 61 vai dizer, então se levantou Rebeca com as suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Rebeca não titubeia na missão que ela tinha pela frente. O Deus que havia falado com Abraão foi o mesmo Deus que falou com o servo, que foi o mesmo Deus que falou no coração de Rebeca. E a construção de um povo, a história de Israel está se constituindo, porque quando Rebeca é chamada pela sua mãe e pelo seu irmão para dizer se vai ou não, ela diz, eu irei. A resposta de Rebeca é, eu irei. E é muito interessante o verbo ir. Assim como Abraão, Rebeca decide sair da sua parentela
deixar tudo para trás para cumprir o projeto divino. Deus está sempre convidando as pessoas para irem na direção dele e também para irem para o caminho que ele aponta. Jesus ensinou: se alguém quer me seguir, precisa deixar pai, precisa deixar mãe, precisa deixar todos os seus valores e me seguir, e me ter como Senhor da sua vida. Quando nós olhamos a grande comissão em Mateus 28:19, qual o verbo usado ali? Ir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus está nos convidando sempre para partirmos para a missão que Ele estabelece para nós. Meu querido e minha querida, eu e você também fomos chamados para partirmos, para irmos proclamar as boas novas de salvação, irmos cumprir aquilo que Deus já designou na sua providência para as nossas vidas. E nós devemos, como Rebeca, sermos obedientes ao chamado de Deus. Ide inclui uma despedida. E com certeza, na caminhada cristã, nós estamos sempre fazendo despedidas. Despedimos coisas que nós amamos e devemos deixar de amar. Despedimos de pessoas, despedimos da nossa cidade, despedimos dos nossos pais. E estamos indo numa direção em que Deus nos aponta. E Deus nos aponta essa direção porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E nós precisamos nos entregar a esse propósito e obedecê-lo de todo o nosso coração. É interessante que no verso 60 a família abençoa Rebeca. Ela entende também que Rebeca tem um chamado, que Rebeca foi separada para casar com Isaac. E Rebeca então, numa atitude de obediência, ela simplesmente responde com toda tranquilidade no seu coração: eu irei. Por último, diante da providência de Deus, nós podemos reagir com um coração adorador, podemos reagir com um coração às vezes vacilante, podemos reagir com um coração obediente, mas também podemos reagir com um coração confiante. Eu fico imaginando como estava Isaac em todo esse processo, esperando a mulher da sua vida, esperando aquela que Deus havia separado para ser a sua companheira, não simplesmente para a constituição de uma família, mas porque Isaac também sabia que Deus tinha um grande projeto através dele, assim como teve através do seu pai. E o texto vai dizer que ele estava em Beer Lahai Roi, que é o poço, significa o poço do vidente que me vê. Foi onde Agar esteve também e foi socorrida pela providência do Senhor. E o texto diz que Isaac saiu para caminhar e foi em direção a esse poço do vidente que me vê. E quando ele está ali, o texto também vai usar uma palavra muito pouco usada no hebraico, que é meditar, que pode dar a ideia também de orar. Isaac sai para orar, Isaac sai para se relacionar com Deus, e ali Deus é quem o conduz para aquele lugar, porque quando ele olha para o horizonte, ele vê camelos, ele vê pessoas se aproximando, e ali também ele vê uma mulher, e essa mulher o vê. O texto diz que ele ergue os olhos e vê alguém. O texto também vai dizer que ela simultaneamente ergue os olhos e vê também. Eu me lembro o dia que eu ergui os meus olhos e vi. Foi bom. E foi uma história interessante, né? A Isabela tinha um amigo que chamava Alexandre, e não era eu. Estávamos comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou contar, Isabela. Ela falou: não, conto. Tinha muita gente num templo para 6.000 pessoas, mas da Assembleia de Deus, mas de presbiteriano tinha uns 2.000 só no dia. E a gente estava lá, e ela chegou por trás e disse: Alexandre, pensando que eu era o amigo. Eu olhei, ela olhou, e ela disse: desculpa, pensei que era uma amiga. Eu disse: desculpa não. O nome disso é providência. Não foi bem assim, essa história é longa, né? Mas foi exatamente essa ideia aqui do texto. Quando os olhares se cruzaram,
E eu sei que muita gente está lembrando dos olhares aqui. Isaac vê Rebeca chegando. Rebeca olha e vê Isaac. Eu sei que tem muita gente procurando também as suas Rebecas, os seus Isaques. Eles vão chegar. Para os nossos jovens e adolescentes, tranquilizem os seus corações. O mesmo Deus que providenciou Isaac para Rebeca e Rebeca para Isaac é o Deus que cuida de você. Fica tranquilo. Deus vai cuidar de você. Agora você tem que erguer os olhos. Às vezes está mais perto do que a gente imagina. Meus amados, Isaac tinha um coração confiante. Ele sabia que em toda essa história a mão de Deus estava à frente. Ele viu o juramento do seu pai com o servo. Ele sabia que o servo tinha saído para buscar Rebeca. Ele não tinha a mínima ideia da altura, da cor, da forma dessa mulher, da idade dela. Ele não sabia absolutamente nada. E ele, sem dúvida alguma, assim como os nossos jovens e adolescentes hoje, teve que confiar plenamente no Senhor. E o Senhor respondeu. E esse é o momento da concretização da resposta. A resposta a um homem que, desde cedo, aprendeu com o exemplo de seu pai a confiar em Deus. Quando estava na sua adolescência, subindo para o monte, eu perguntando ao pai: pai, todos os elementos para o sacrifício estão aqui, mas eu não estou achando o cordeiro. E naquele momento o pai disse para Isaac: Isaac, Deus vai prover o cordeiro. E eu fico imaginando Isaac sendo colocado sobre o altar, até o momento em que Abraão levanta o cutelo, a mente dele dizendo: mas cadê o cordeiro que Deus vai providenciar? Então, para um jovem que passou por essa prova e viu Deus providenciando o cordeiro, ele não tem dúvida de que Deus vai providenciar para ele uma mulher que vem do próprio trono do Senhor. Uma mulher segundo o coração de Deus. Por isso ele é, na história para mim, o homem que diante da providência de Deus, ele tem um coração confiante. Ela pergunta ao servo: quem é aquele que está olhando na minha direção? E o servo responde, tenta imaginar o servo: é o meu Senhor. E o texto diz que quando eles se encontram, ela desce do camelo, numa atitude de respeito para com Isaac, mas ela, antes de descer, ela coloca o véu, e ao colocar o véu, ele está sinalizando que a partir daqui, olha que interessante, não haviam trocado nenhuma palavra, mas ao colocar o véu, ela já está testificando o noivado, ela já está dizendo que o seu coração já tem um dono, e o dono é aquele de quem ela está diante dele. E a partir dali, nós temos a concretização do casamento, quando Isaac e Rebeca, eles se unem e vão para uma noite de núpcias, e o texto faz questão de dizer que tudo isso aconteceu num lugar muito especial, onde também a mãe e o pai tinham as suas noites maravilhosas, e fala que a partir daquele momento, Isaac não chorou mais pela morte da sua mãe. Meus amados, uma história linda. Uma história linda, assim como deve ser linda todas as nossas histórias. Histórias de pessoas que confiam na providência de Deus. Histórias de pessoas que não estão querendo fazer a sua vida de acordo com seus próprios conceitos e valores. História de um homem e de uma mulher que simplesmente descansaram diante do soberano Deus, que de tudo cuida. Assim como eu e você podemos descansar hoje e termos também a nossa história sendo narrada como a história de Isaac e como a história de Rebeca. Pais, confiem no Senhor. Ensine os seus filhos a confiar no Senhor. Pais, ajudem as suas esposas a confiarem no Senhor. Filhos, confiem no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Com esse texto nós podemos tirar dele as seguintes conclusões. Primeiro, Deus é quem abre caminhos. Deus é quem direciona a história.
Deus é quem concretiza os planos. Deus é quem confirma os desígnios do nosso coração. O que nós temos que fazer é nos voltarmos para a sua providência, tendo um coração adorador, tomando cuidado para não vacilarmos na caminhada, tendo um coração obediente, tendo um coração confiante, e veremos milagres e mais milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E a minha oração nessa noite é para que você saia daqui confiando nesse Deus que tudo provê, nesse Deus que de tudo cuida, nesse Deus que te ama tanto, ao ponto de entregar o seu único filho Jesus na cruz, para dizer para você: eu te amo e eu cuido de tudo, fica tranquilo, apenas confia em mim. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada vida que entrou nesse lugar aqui hoje à noite. O Senhor sabe quem está aqui hoje que está frustrado, está triste, não vê essa providência do Senhor de maneira tão nítida, tão clara. O Senhor sabe, Deus, quem são os pais que estão cansados, que estão às vezes titubeando, mas o Senhor também conhece os pais que estão aqui, que deixaram um legado muito importante para os seus filhos, de aprenderem a confiar e depender do Senhor. Enfim, Deus, o Senhor com teu Espírito sonda os nossos corações. E eu quero, Pai, que o Senhor nos ajude a crer nessa palavra. A palavra de um Deus soberano, de um Deus que governa o mundo, mas também governa o nosso coração. De um Deus que se preocupa em salvar os seus filhos espalhados por toda a terra, mas um Deus também que se preocupa com os detalhes da nossa alma. Querido Deus, abençoe cada um que está aqui nesta noite, que aprendam a confiar no Senhor mais e mais, que aprendam a adorar ao Senhor diante das maravilhas que o Senhor tem revelado, que aprendam a te obedecer, entendendo que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor vai cuidar de nós em todas as áreas, que aprendam a não vacilar, Deus, a firmar-se sempre na tua vontade e na tua verdade. Essa é a nossa oração, no nome daquele que morreu na cruz por nós, para nos garantir a vida eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém.